Você está ouvindo Fala Gringo, o seu podcast de português e cultura brasileira. Você pode acompanhar esse episódio com a transcrição completa. Acesse falagringopodcast.com e saiba mais. Viva! É São João no Fala Gringo e hoje você vai conhecer uma das festas populares mais conhecidas do Brasil, vai saber de onde ela vem, quais os costumes e tradições, como ela é celebrada em diferentes estados do país e por que eu amo essa data. Bora simbora? Essa temporada tem o apoio de Jeffrey Rozovics, Job Mar, Ciaran Cushing, Hans Roderick e Gianni Adua. Nos tempos do paganismo, lá no hemisfério norte, sempre que estava chegando essa época, a época do solstício de verão, a galera se juntava ao redor de uma fogueira para celebrar as divindades e as colheitas. Essa tradição, com o passar dos tempos, se fundiu, quer dizer, se juntou ao cristianismo popular e ainda hoje se apresenta de uma forma muito forte nas festas de Santo Antônio, São Pedro e São João, que são conhecidas como festas juninas ou, muitas vezes, simplesmente São João, para falar de uma forma geral. Esse tipo de celebração era muito comum na Península Ibérica, Portugal e Espanha, e como toda tradição do cristianismo, foi trazida para cá pela colonização portuguesa e aqui ganhou outra dimensão. Essa coisa de celebrar a colheita em junho casou direitinho, quer dizer, combinou com a colheita do milho e feijão por aqui. Então, a festa ficou fortemente ligada ao Brasil agrário e rural. Com elementos da cultura indígena e africana, as festas juninas ganharam aquele toque brasileiro que vocês conhecem e hoje o São João é uma das maiores festas do país. É aqui no Nordeste onde a festa é comemorada de forma mais intensa. A explicação é simples. Essa região tem uma forte ligação com o início da colonização, tendo não apenas a capital do país, que naquela época era Salvador, mas sendo também o centro financeiro da colônia. Por isso, a presença dos portugueses e o contato com a sua cultura era mais frequente por aqui na região Nordeste. É uma festa que mexe bastante com o imaginário e com a criatividade das pessoas, na música, na dança, no artesanato, na literatura, na culinária. Se você der uma pesquisada rápida no Google com o termo Festas Juninas no Brasil, certamente vai encontrar imagens de pessoas dançando em grupos, que são as quadrilhas. Vai ver também que as pessoas vestem costumes tradicionais, quer dizer, roupas temáticas, vestidos coloridos, camisas com estampa xadrez, as mulheres com tranças nos cabelos, homens usam chapéu de palha. Vai encontrar as tradicionais bandeiras de São João e muita, mas muita comida feita à base de milho. Esse ano, infelizmente, as festas foram canceladas novamente devido à pandemia. E já que a gente não pode fazer festa na rua, dançar com os amigos, ver os shows dos trios Pé de Serra e nem pular fogueira, o que resta é assistir live shows no YouTube e torcer para que o ano que vem não tenha coronavírus para acabar com a nossa festa. Nesse episódio, eu vou contar para vocês algumas das principais tradições de São João, porque assim você fica por dentro e quem sabe, se um dia visitar o Brasil no mês de junho, aproveita também para participar de um arraial, quer dizer, uma festa de São João. Começando pelas quadrilhas. A quadrilha junina é um estilo de dança inspirado nas danças de salão, inglesas e francesas do século XVIII. Em resumo, é assim: um monte de gente, vários pares, todos dançando em coreografia. Na maior parte do tempo, as pessoas dançam em duplas e vão sendo guiadas por um animador de quadrilha, também chamado de marcador. Então, para cada coisa que o animador diz, há passos ou ações específicas. Por exemplo, tem um momento que ele diz: "Olha a cobra!" e todo mundo pula. "A ponte quebrou!" Então, se estavam todos dançando em direção à esquerda, passam a dançar para o lado direito.
E um dos meus preferidos, olha o túnel! Todas as duplas fazem um arco com as mãos, formando um grande túnel, e o último casal da fila vai passando por baixo e todos os outros seguem a sequência. Tem também alguns comandos inspirados em termos franceses, como à l'aventure, que seria uma adaptação para en aventus, en arrière, en arrière e balancer, do verbo balancer em francês. Enfim, a quadrilha é muito divertida, gente. Faz parte da nossa cultura, a gente dança isso desde pequeno, já começa na escola e é algo maravilhoso. Além dos passos típicos, tem também os personagens da quadrilha. O noivo e a noiva, porque no final da dança tem um casamento. Tem também os pais da noiva e os pais do noivo. Tem um delegado e um soldado, porque na história da quadrilha, o noivo quer fugir. Tem o rei e a rainha do milho e os demais convidados, que podem ser diferentes personagens. Aqui a gente está falando de uma quadrilha tradicional. Também são muito populares as quadrilhas estilizadas, que são grupos de dança profissionais que ensaiam o ano todo, assim como as escolas de samba. Então esses grupos ensaiam o ano todo e competem entre si no São João. No Norte e no Nordeste tem várias competições e as apresentações são lindíssimas. É um espetáculo mesmo, coisa para botar qualquer La La Land no chinelo. Só um esclarecimento antes de a gente continuar. Quadrilha junina quer dizer um grupo de pessoas que dançam a quadrilha no São João. Pela etimologia da palavra, um grupo de 4 pessoas, quadrilha. Mas no português brasileiro, a palavra quadrilha também pode significar um grupo de criminosos, de bandidos, como a quadrilha da série La Casa de Papel, ou para trazer mais para o contexto nacional, como a quadrilha que vem governando o Brasil nos últimos anos. Bom, as danças juninas variam bastante de estado para estado e muitas vezes ganham características da cultura local, como por exemplo no Pará, no norte do Brasil, onde o São João tem muitas referências do carimbó, que é um ritmo da região. Se você quiser saber mais sobre a cultura do Pará, ouça o episódio 3.3 do Fala Gringo. Já no São João do estado do Maranhão, o que faz sucesso mesmo é a festa do Bumba Meu Boi. Assim como a quadrilha, também é uma apresentação bem teatral, com bastante dança e teatro. E aqui o que se tem de novo são os elementos indígenas. A festa do Bumba Meu Boi gira em torno de uma lenda da história de um boi que foi morto por um trabalhador de uma fazenda para satisfazer o desejo da mulher que estava grávida. Ela queria comer, adivinha o quê? A língua do boi. Quando o dono da fazenda sabe disso, ele obriga o trabalhador a ressuscitar o animal. Então, o trabalhador convoca alguns curandeiros e pajés das tribos indígenas, que são como líderes espirituais. Ele convoca esses curandeiros para ajudarem nessa missão de ressuscitar o boi. No final das contas, o animal volta a viver e é essa história que é encenada durante a apresentação. Além do Maranhão, o Bumba Meu Boi também é uma tradição da cidade de Paritins, no Amazonas. O São João é isso mesmo, uma das festas mais gostosas que temos por aqui, e eu posso provar, é que não bastasse eu fazer aniversário no dia 16 de junho, é na minha cidade natal, Caruaru, onde acontece uma das maiores festas de São João do Nordeste. Então, sempre que chegava o período do meu aniversário, a festa também estava na rua. Avenidas coloridas, de bandeiras e balões de papel, as fogueiras em homenagem aos santos, muitos fogos de artifício, apresentações de dança e muita, mas muita música. Falando em música, é aí que entra o forró. O forró é o ritmo do São João. A palavra forró, assim como o samba, serve para definir tanto o gênero musical quanto a dança. A origem do forró está ligada aos bailes populares
que eram realizados no início do século XIX, no Brasil rural, bailes esses chamados de forrobodó ou forrobodança. Engraçado que naquele tempo era preciso molhar o chão do local onde a festa acontecia, porque como o piso era de terra batida, quer dizer, não tinha revestimento, isso era uma forma de evitar que a poeira começasse a subir e atrapalhasse a festa. Inclusive, as pessoas costumavam dançar arrastando os pés para não fazer essa poeira. E daí surgiu o termo rastapé ou arrastapé, que ainda hoje é muito usado para se referir a uma festa em que vai tocar forró. Se alguém chama você para um rastapé, saiba que estão chamando você para uma festa de forró. Aqui a gente falou do forró como dança. Já o forró como ritmo musical é um estilo que tem como base instrumental a sanfona, o acordeão, o triângulo e a zabumba. É chamado também de forró tradicional e forró pé de serra, e um dos seus maiores representantes é o cantor Luiz Gonzaga, um dos maiores e mais geniais compositores do Brasil. E por que se chama forró tradicional? É que com o passar do tempo, mais especificamente a partir dos anos 80, o forró tradicional começou a sofrer algumas modificações. Nessa época, introduziram a bateria, a guitarra e o baixo. Aí depois veio o saxofone e o teclado. Com todas essas mudanças e adaptações, já não era mais a mesma coisa, é claro. Então ficou conhecido como forró eletrônico ou forró estilizado. Hoje em dia, ainda se escuta tanto o forró tradicional quanto o forró eletrônico, mas sem dúvida, o forró mais moderno faz mais sucesso. Eu adoro os dois, fiz uma playlist com algumas das minhas músicas de forró favoritas e postei lá no meu Instagram para vocês conferirem, tá bom? @FalaGringoPodcast. Bom, gente, como eu disse, no mês de junho nós comemoramos 3 santos, Santo Antônio, São João e São Pedro. Cada um ganha uma data e uma fogueira. Claro, nos locais onde dá para fazer fogueira. No dia 12 é comemorado o dia de Santo Antônio, que é o Tinder dos santos juninos. Eu explico. É que esse santo tem fama de ser casamenteiro, quer dizer, facilitar casamentos. E isso vem de muito antes de essa tradição do São João chegar no Brasil. Então se criou essa tradição que as pessoas que estivessem solteiras, especialmente as mulheres, fizessem um pedido ao santo para conseguir um namorado. Tem até uma simpatia que era de colocar a estátua do santo de cabeça para baixo dentro de um copo de água até aparecer um bom pretendente. Outra tradição dizia para as moças escreverem pedidos ao santo e jogarem os papéis na fogueira de Santo Antônio. Claro que isso refletia uma sociedade patriarcal e profundamente machista em que as mulheres eram sempre vistas como destinadas ao casamento. Hoje esse tipo de simpatia com o santo é algo que é muito difícil de ver, está cada vez menos comum. E no mais, com tantos aplicativos de encontro que existem hoje em dia, acho que ajuda mais do que afogar um santo, né? Agora, o fato do Santo Antônio ter fama de dar uma força para os casais deu origem a outra coisa que muitos de vocês vão achar estranho: o Dia dos Namorados no Brasil. Na década de 1940, um publicitário observou que o Dia dos Namorados em 14 de fevereiro, que é o dia de São Valentim, não pegou muito por aqui como nos países de tradição anglo-saxã. Além do mais, fevereiro é o mês do carnaval, o período em que todo mundo quer estar solteiro, então essa coisa de Dia dos Namorados no carnaval não ia pegar mesmo. Então, a partir desse período, empresários paulistas começaram a fazer as campanhas de Dia dos Namorados em junho, por causa do dia 12 de Santo Antônio, e desde então essa é a nossa data oficial. Vem cá, você tá gostando desse episódio? Que tal indicar o podcast para os seus amigos nas redes sociais? Ou melhor,
deixar umas estrelinhas e um comentário bem legal lá na página do Fala Gringo no Apple Podcasts. Assim, mais e mais pessoas vão conhecer esse projeto. Se você está chegando por aqui agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Não esqueça de seguir o programa na plataforma que você está ouvindo o podcast, que é para não perder os próximos episódios. O Fala Gringo é um podcast independente e financiado pelos ouvintes. A cada temporada, eu lanço uma campanha colaborativa e, em troca do apoio, as pessoas têm acesso às transcrições dos episódios da temporada para acompanhar tudo o que eu digo aqui com texto integral, mais uma lista de vocabulários e ponto gramatical extra. Quer apoiar financeiramente esse projeto também e me ajudar a pagar os boletos? Acesse falagringopodcast.com e saiba como colaborar. E se você já apoiou, meu muito obrigado e #tamo junto. Agora vamos ver um pouco das questões linguísticas. Como o São João é mais fortemente celebrado no Nordeste, essa festa carrega o sotaque da região, naturalmente, ainda mais por ser ligado às tradições rurais. Se você ouvir o forró tradicional, vai entender melhor o que eu estou falando. Além de algumas palavras que são pronunciadas com o sotaque nordestino, são citados com muita frequência elementos da natureza e da cultura regional. As músicas do Luiz Gonzaga, que eu já falei aqui, tem muito disso também. Inclusive, uma música chamada ABC do Sertão, em que ele fala como as letras do alfabeto eram pronunciadas de forma diferente na época da composição. Você encontra muito essas referências das linguagens também na literatura de cordel, que é um tipo de literatura popular, poemas cantados em versos por declamadores e violeiros e que são vendidos em pequenos folhetos. Esse tipo de literatura tem mais atenção especialmente durante o período junino, justamente por ele ter essa linguagem regional. Quem acompanha o Fala Gringo desde o início já ouviu um episódio sobre isso, episódio 9 da primeira temporada. Se você não ouviu ainda, vai lá conferir. Agora, se a essa altura, por acaso, você está se perguntando por que, diferente do Carnaval, o São João não é tão conhecido fora do país, mesmo sendo uma festa que também se comemora no Brasil inteiro durante todo o mês de junho, eu tenho um palpite. Primeira coisa que eu acho que influencia nisso é que a festa de Carnaval também é comemorada em outros países, então as pessoas já têm uma ideia mais ou menos do que se trata. Quando sabem sobre o Carnaval do Brasil, como ele é diferente e diverso, sentem vontade de conhecê-lo, até para poder comparar com o Carnaval do seu país de origem, por exemplo. O meu segundo palpite é relacionado à forma como o governo sempre vendeu o Carnaval para o turismo internacional, muito mais que o São João. Inclusive, o ano em que o país recebeu mais turistas durante os festejos juninos foi em 2014. Muitos se encantaram com a festa, com as comidas e as danças, mas a verdade é que eles estavam aqui para a Copa do Mundo. Chegou a hora de ver as expressões e termos usados no episódio de hoje. Eu falei lá no comecinho do episódio a expressão no final das contas. No final das contas, a gente usa para concluir um raciocínio e dizer qual foi o fim da história. Não tem nada a ver com matemática ou contagem não, tá bom? Então, se você estiver contando uma situação, por exemplo, de um dia em que tudo estava dando errado e você acordou tarde, perdeu o ônibus para ir ao trabalho, pagou por um almoço que não estava muito bom, mas no final das contas teve uma surpresa boa no fim do dia. Então é como se você dissesse no fim de tudo, simplesmente. Outra expressão que eu falei foi botar no chinelo. É uma expressão bem informal que a gente usa para fazer comparações, dizer que uma coisa é muito melhor que outra. Por exemplo, alguém poderia dizer: os celulares da Apple botam os da Samsung no chinelo, ou seja, os celulares da Apple são melhores do que os da Samsung. Outro exemplo: a minha feijoada bota a sua no chinelo, ou seja, a minha feijoada é infinitamente melhor do que a sua.
Se você não sabe o que é chinelo, chinelo é flip-flop, havaianas. As famosas havaianas a gente chama aquilo de chinelo. Por fim, dar uma força, que significa dar apoio, ajudar. Nesse momento em que muitos países ainda vivem os efeitos da pandemia, é importante dar uma força para os pequenos empreendedores, ou seja, ajudar os pequenos empreendedores. Mais um exemplo. Você poderia me dar uma força na limpeza da casa? Significa, você poderia me ajudar com a limpeza da casa? Esse episódio foi uma sugestão do ouvinte Aaron Brennan. Um abraço, Aaron. Se você quiser sugerir um tema também, não canso de dizer, é só mandar uma mensagem pelo Instagram, pelo site do projeto, um e-mail, tá valendo tudo, certo? Hoje a gente viu como surgiu São João e que foram os portugueses que trouxeram para o Brasil, vimos o que são as quadrilhas, conhecemos um pouco sobre o São João do Maranhão e a festa do Bumba Meu Boi, também falei do forró e expliquei o motivo do Dia dos Namorados ser comemorado no dia 12 de junho no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês no próximo episódio. Esse foi o Fala Gringo, seu podcast de português brasileiro. Até o próximo!